Bom, atenção todo mundo. O papo aqui é reto e vai direto ao ponto que separa quem realmente é aprovado de quem acaba sendo engolido pelo tempo no final da prova. O material que a gente vai analisar hoje traz uma diretriz que é literalmente questão de sobrevivência. Estratégias rápidas para questões de função. Olha, a gente não dá aqui para ficar revisando o que é eixo X ou eixo Y de um jeito passivo, não. O nosso objetivo nessa aula é otimização pura para concurso e vestibular pesado. A gente vai destrinchar exatamente como o método certo, aquele macete bem aplicado, transforma uma questão que tomaria 5 longos minutos em um acerto cravado de 30 segundos. Bora lá? Para a gente dissecar essa tática de aprovação de forma bem lógica, o nosso material está dividido em 3 partes diretas. Primeiro, a gente fala sobre o desafio do tempo. Depois, mergulhamos nas estratégias rápidas para funções em si. E para fechar, a nossa conclusão da análise. Certo, então vamos direto cair matando no nosso primeiro ponto em pauta. A seção 1, o desafio do tempo. Prestem bem atenção nesse termo central aqui no slide, rápidas. Pessoal, em uma prova de exatas a gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição, né? Mas a lentidão é a garantia matemática da reprovação. Não tem jeito. O material de estudo foca justamente em abandonar aquele caminho longo, aquela coisa puramente mecânica que a gente aprende no começo. O que isso significa na prática da sua prova? É, por exemplo, a diferença brutal entre calcular as raízes aplicando a fórmula de Bhaskara inteirinha em todas as questões ou ter a malícia de perceber que usar a clássica regra da soma e produto já resolve o problema ali de cabeça em questão de segundos. É literalmente substituir o trabalho braçal pela malícia de prova. Esse contraste que a gente está vendo ilustra perfeitamente o cenário real de quem está prestando prova. De um lado, você tem a resolução padrão, né? Aquela de preencher meia folha de rascunho com cálculos super metódicos. É o caminho longo, tradicional, onde a pessoa até acerta, maravilha, mas gasta a prova inteira só naquilo. E do outro lado, a gente tem as estratégias rápidas, os famosos macetes otimizados. Presta atenção, o foco desse nosso material não é dizer que a matemática fundamental lá da base é inútil, jamais, mas é alertar que depender única e exclusivamente dela, sem usar os atalhos adequados numa prova de alto nível, olha, é um erro fatal. O objetivo aqui é, sem dúvida, cortar caminho de forma inteligente e lógica. Bom, avançando agora para a nossa seção 2, a gente vai focar com tudo no nosso alvo principal, as estratégias rápidas para funções. Foco total aqui. Questões de função. Gente, o material não está trazendo aquelas dicasinhas genéricas de matemática básica, não. Ele mira exatamente naquilo que despenca nas provas ano após ano. Pensa nos exemplos clássicos de exames anteriores. Funções de primeiro e segundo grau são figurinhas carimbadas em absolutamente qualquer vestibular sério. Dominar as estratégias rápidas nesse contexto significa, por exemplo, bater o olho num gráfico de parábola e já de cara identificar o coeficiente C interceptando o eixo Y direto. Ou então, usar a fórmula do x do vértice sem ter que estruturar e fatorar a bendita função inteira do zero. Ter esse arsenal de ferramentas na manga significa, muitas vezes, matar a questão na própria leitura do enunciado. É outro nível de jogo. A lógica didática que esse método exige se resume a esses 2 passos super práticos. Passo 1. Encontrar. A pessoa bateu o olho no caderno de questões e identificou que o problema exige a análise de uma função de x. Passo 2. Aplicar imediatamente as estratégias. O treino para concurso de verdade serve para criar exatamente esse reflexo condicionado. Viu a função exponencial lá na prova? Já busca igualar as bases e faz isso sem hesitação nenhuma. O simples reconhecimento do tipo de problema já tem que acionar aquele atalho mental na mesma hora. É assim que se poupa minutos preciosíssimos que a concorrência com toda certeza vai estar perdendo fazendo conta longa. A desconstrução desses pontos revela, na verdade, a anatomia de quem está verdadeiramente preparado para passar. A primeira peça, a estratégia. Aqui não existe espaço para improviso. Abordagem planejada, um macete de prova, isso já foi treinado exaustivamente em casa. A segunda peça, rápidas. O controle absoluto, implacável do relógio. E a terceira peça, as questões de função, que é o nosso alvo matemático perfeitamente definido. A união desses fatores não cria apenas um estudante que sabe fazer conta, tá? Cria uma verdadeira máquina de fazer prova, desenvolvendo um nível de performance que fica simplesmente imbatível contra qualquer pegadinha da banca examinadora. E assim a gente chega na nossa reta final, seção 3, conclusão da análise e, claro, o impacto real disso tudo no seu desempenho. A reflexão final que esse material deixa pra gente é muito clara. Como é que isso muda fundamentalmente o jogo na hora H?
Dominar esses atalhos para questões de função não é só sobre saber exatas a fundo. Como a gente falou, é pura tática de sobrevivência. Aqueles 3 ou 4 minutos que a gente economiza cortando caminho numa função quadrática são exatamente os mesmos minutos que vão salvar a pátria e garantir a resolução daquela questão super complexa e imensa de física ou de química que está lá no final do caderno esperando. Em prova de alto nível, tempo é nota. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a análise de hoje. Continuem o preparo com estratégia, com foco e muita precisão nos macetes. Até a próxima!